Esta viagem pelo norte da Espanha começa no balneário basco de Hondarribia. Depois, passa por vilarejos pitorescos, como Roncesvalles, que margeia uma rota de peregrinação medieval. A viagem então passa por Navarra e pelos Pirineus, que formam a fronteira natural entre a Espanha e a França. Depois, segue até Pamplona, a capital navarra, famosa pela corrida dos touros. Seguindo para o oeste, a viagem volta ao País Basco e vai a Vitória, antes de dar início a uma expedição pela famosa região vinícola de Rioja. A jornada termina em Burgos, a cidade com uma das catedrais mais bonitas da Espanha. A cidade basca de Hondarribia fica na ponta de uma baía que separa a Espanha da França. Por ser uma cidade de fronteira, Hondarribia já viveu muitas batalhas com o passar dos séculos. Mas hoje, junto com Hendaye, sua vizinha francesa, ela atrai turistas por causa da pesca e das praias, que tem como pano de fundo a cordilheira de Raiz Quibel. Visitantes não só gostam de relaxar nas praias da Baía de Chingudi, mas também podem aproveitar a culinária basca e as tradições da vinicultura secular. A última cidade murada da região, Hondarribia, protegia a região contra os invasores que tomaram os Pirineus durante conflitos europeus do século XVI. Hoje as coisas são um pouco diferentes, já que o aeroporto de San Sebastián oferece acesso fácil à costa espanhola. A cidade dá boas-vindas aos visitantes que aterrissam na pista que margeia o rio. Foi só em 1992 que a França e a Espanha decidiram permitir que jatos pousassem aqui. Depois de passar pela cidade, a viagem segue para o coração dos Pirineus, na fronteira com a França. Os primeiros picos e vales da cordilheira fazem parte do Parque Natural de Las Peñas de Aya. É uma formação singular, com picos que formam a ponta oeste da cadeia de montanhas. Este é o rio Bidasoa, que marca a fronteira entre a Espanha e a França. Outra fronteira natural é a maior aresta dos Pirineus, que se estende por quase 500 quilômetros, da Baía de Biscaia até o Mar Mediterrâneo. A viagem segue para o leste e chega ao limite do Parque Natural del Senhorio de Bertiz. Ele é composto por 2.000 hectares de floresta atlântica, cobertos basicamente por faias e carvalhos. A jornada agora vai até Elizondo, o maior dos 15 vilarejos espalhados por este lindo vale. Em 1813, ele foi a base do exército britânico durante a Batalha dos Pirineus. Elizondo fica às margens do rio Bastan e tem várias grandes propriedades e até pequenos palácios. Além de conter uma grande variedade de espécies, estas montanhas contêm a maior população de abutres da Europa. Este é um bando do chamado abutre folveiro, o mais comum da região. Devido às medidas de prevenção contra a doença da vaca louca, os alimentos se tornaram escassos para estas aves. O problema chamou a atenção do mundo depois que abutres folveiros atacaram o corpo de uma trileira alguns instantes depois de ela ter falecido. Sobre esta colina, fica o que pode parecer mais um dos inúmeros vilarejos que cobrem o vale. Mas Roncesvalles é especial, porque fica em uma das mais importantes rotas de peregrinação cristã do mundo, o caminho para Santiago de Compostela, ainda utilizado por milhares de pessoas todos os anos.
Esta abadia do século XI já foi conhecida pelo tratamento generoso dado aos peregrinos que buscavam alimento e abrigo em sua jornada. Reconstruída em 1400, ela é considerada o exemplo mais antigo de arquitetura gótica da Espanha. Mais ao norte fica uma pequena capela conhecida como a Igreja de São Salvador de Ibañeta. Ela foi construída sobre os vestígios de um pequeno mosteiro do século XI, também utilizado como centro médico para peregrinos. Foi nesta colina, em Ibañeta, às margens da antiga estrada dos Pirineus Orientais, que Rolando, o lendário líder militar, morreu numa batalha em 778, marcando a derrota do imperador Carlos Magno. Estas estradas sinuosas tiveram um importante papel estratégico até na história mais recente. Existem vestígios de vários bunkers em toda a estrada. Eles faziam parte de uma linha de defesa criada pelo ditador General Franco depois da Guerra Civil Espanhola. Franco temia uma invasão das forças aliadas depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, Puerto de Ibañeta tem um papel mais pacífico. É a principal estrada entre a França e a Espanha e se estende para o sul em direção ao próximo destino desta viagem. A histórica capital de Navarra, Pamplona, ganhou fama mundial por causa das festas de São Firmino e da corrida de touros. A cidade fica em uma bacia que liga as montanhas do norte aos vales do rio Ebro. No coração da cidade fica a Praça do Castelo, onde feiras, touradas e desfiles são realizados. Um dos símbolos de Pamplona são as duas torres da igreja gótica de São Saturnino, do século XIII. O relógio da torre, que tem no topo um galo dos ventos, anuncia o início da festa de São Firmino todos os anos e as corridas diárias de touros. Por ter tido papel estratégico na defesa dos Pirineus durante séculos, a cidade proibiu a expansão urbana além de suas muralhas originais. No entanto, depois da Primeira Guerra Mundial, o exército permitiu que as fortificações do sul fossem destruídas, e a cidade se expandiu com a construção de grandes prédios. Hoje, Pamplona tem um dos melhores níveis de qualidade de vida da Espanha. Nos limites do bairro antigo, fica o monumento mais famoso de Pamplona, a Catedral de Santa Maria. Criada no local de uma antiga catedral romanesca, sua construção começou em 1394 e se estendeu por todo o século XV, o que fez com que ganhasse o formato de uma cruz latina. A fachada neoclássica foi acrescentada à construção no fim do século XVII. O templo gótico foi usado durante muito tempo como a arquidiocese da cidade. Nele eram realizados coroações e velórios dos reis medievais de Navarra. Um passeio por Pamplona não ficaria completo sem uma visita à Plaça de Toros, a chegada oficial da corrida de touros. Construída em 1922, a arena pode receber quase 20 mil pessoas. A Casa de Misericórdia, uma instituição de caridade, é proprietária da arena e usa os lucros para financiar suas ações. A restrição das muralhas fez com que Pamplona praticamente não se desenvolvesse durante a Revolução Industrial. Depois que a cidade foi liberada de sua função militar, ela prosperou e se tornou um centro comercial de Navarra no fim do século XX. Um cinturão de fábricas e casas de operários passou a cercar a cidade quando a indústria automobilística começou a dominar a economia. Com uma arquitetura mais moderna, estas regiões periféricas criam um contraste interessante com o bairro antigo. Outro setor que vem crescendo em Pamplona é o da energia renovável. Mais de 70% da eletricidade de Pamplona vem de fontes renováveis como o vento, o que
que contribui para o fato de a Espanha ser o quarto maior produtor de energia eólica do mundo. Esta vasta fileira de cataventos foi criada por uma das maiores companhias de fabricação de turbinas eólicas do mundo. A viagem cruza o rio Arga e segue pelas montanhas. Atrás deste pico fica um vale em forma de U muito característico dos Pirineus e formado pela erosão glacial. Em uma das depressões do vale, protegida pelos fortes ventos do norte, fica a cidade de Salinas de Ouro, conhecida pelos banhos de água salgada. Os lagos dos Pirineus são poucos e muito distantes uns dos outros. Um deles é o Ayos, que permite que os moradores da região pratiquem windsurf, já que recebe fortes rajadas de vento. O reservatório foi construído em 1930 para fornecer água para esta região agrícola seca. A viagem chega aos pés da Cordilheira de Andia. O vilarejo de Leção fica entre duas grandes rodovias que cortam a região oeste de Navarra. Esta grande escarpa faz parte das cordilheiras de Urbaça e de Andia. Juntas, elas formam um enorme parque natural que se estende por 21 hectares no noroeste de Navarra. As montanhas criam uma barreira geográfica que separa duas grandes zonas climáticas, a Mediterrânea e a Atlântica. Faias cobrem 70% do parque. Entre elas existem apenas áreas de pasto muito planas com aproximadamente 1000 metros de altitude. São chamadas de rasos e contêm urzes e espinheiros brancos. Esse tipo de cordilheira é conhecido como kárstico, pois seu solo de calcário permite que a água penetre na superfície e corra pelo solo, limitando massas de água como rios e lagos. Essa drenagem cria uma grande quantidade de grutas, dolinas e precipícios em todo o parque, o que o torna o lugar ideal para amantes das cavernas. O limite do Parque Natural Urbaça e Andia marca a fronteira de Navarra. Agora, a viagem segue para a segunda maior cidade do País Basco. Ofuscada pela fama de Bilbao e San Sebastián, Vitória foi descrita por um dos principais jornais britânicos como a joia esquecida do País Basco. Considerada a capital da região, ela foi fundada na Idade Média. O bairro histórico ainda mantém o esquema medieval das ruas em forma de amêndoa. Numa das pontas fica a catedral, que costumava ser o portão de entrada para Vitória. A cidade também tem outras belas igrejas, como a Catedral de Maria Imaculada, a segunda maior igreja da Espanha, construída no século XX. Por causa de seu passado, muitas das ruas do bairro histórico têm um nome de profissões, como ferreiro, sapateiro e pintor. Em 2012, Vitória foi eleita a capital verde da Europa, especialmente por causa de seu cinturão verde, uma rede de parques que cerca a cidade. Mas para os visitantes, as grandes atrações são as duas praças principais. A Plaça de la Virgen Blanca tem uma estátua que celebra a Batalha de Vitória, que deu fim ao domínio francês sobre a Espanha. E perto dela fica a Plaça de Espanha, também conhecida como Plaça Nueva. A prefeitura neoclássica da cidade domina a praça, criada no século XVIII para unir o bairro antigo aos bairros mais novos, como símbolo da expansão urbana da cidade. A praça originalmente sediava touradas, mas hoje é usada para feiras de fim de semana e festividades culturais. A viagem segue para o sul de Vitória e passa pelo vilarejo de Condado de Treviño. Apesar de estar situado no País Basco, ele é administrado por Castela e Leão.
Com isso, vem sendo motivo de discussão entre as duas comunidades autônomas há mais de um século. A jornada volta ao País Basco para observar La Gran, um antigo vilarejo estratégico onde dois canais de comunicação se cruzavam. Hoje a cidade tem uma rotina mais tranquila entre as montanhas da Cordilheira Cantábrica. Depois de passar pela Cruz del Castillo, um pico de 1.300 metros, a viagem chega a uma das grandes regiões viticultoras do mundo, o Vale de Rioja Alavesa. A porta de entrada da região é a pitoresca cidade de La Guardia. Pousada sobre uma colina, ela fica cercada pelos vinhedos e vinícolas mais famosos da Espanha. Uma muralha construída pelo rei Sancho IV no século XIII cerca a cidade. A igreja de San Juan Bautista, do século XVIII, fica em sua extremidade sul. Quando La Guardia deixou de ser um posto militar, os habitantes começaram a aproveitar as condições dos túneis da cidade para fabricar e estocar vinho. Hoje, ela é uma cidade próspera, cheia de restaurantes e hotéis finos. Nas chamadas bodegas, os visitantes podem experimentar os melhores riojas da região. A bodega mais importante arquitetonicamente é a vinícola Icius. Inaugurada em 2001, ela foi concebida para ser um templo em homenagem ao vinho. O teto da construção é feito de telhas de alumínio e contrasta com as paredes exteriores, cobertas com placas de madeira para que pareçam uma pilha de barris. O Vale Fértil é gerenciado pela comunidade autônoma de Rioja. A região é dividida em 3 sub-regiões, mas toda a produção é vendida sob uma denominação de origem controlada. Juntas, as 3 sub-regiões produzem 250 milhões de litros de vinho por ano. 85% da produção é de vinhos tintos. A maioria dos produtores tem vinícolas em todo o vale. E como muitos riojas são feitos com mesclas de uvas colhidas em mais de um local, nem todos os vinhos têm uma denominação de uma sub-região. A qualidade da uva pode variar muito, dependendo da geografia da área. As colhidas em Rioja se beneficiam da sombra fresca fornecida pela Cordilheira Cantábrica e dão ao vinho uma boa acidez e uma característica mineral. A maioria das vinhas cultivadas aqui é da casta Tempranillo, que produz uvas escuras e vinhos tintos encorpados. 80% dos solos de calcário e argila da região são usados para cultivar esse tipo de uva. A oeste fica a pequena cidade de San Vicente, às margens do rio Ebro. Sobre o topo de uma colina ficam os vestígios de um castelo do século XII. A antiga fortaleza fazia parte da linha de defesa construída entre La Guardia e La Bastida. Ao lado dela fica a igreja de Santa Maria la Maior. Construída no século XVI, ela continua realizando missas uma vez por semana. Outra pequena cidade às margens do rio Ebro é Haro, situada no lado oeste da sub-região viticultora de Rioja Alta. O símbolo da cidade, a Igreja de São Tomás, faz parte do patrimônio histórico espanhol e pode ser visto de praticamente toda a cidade e das áreas que a cercam. Uma relíquia medieval esplêndida fica a cerca de 1 quilômetro ao norte da cidade. A Ponte de Brinhas tem 150 metros e atravessa o rio Ebro. Estima-se que as partes mais antigas da estrutura tenham sido construídas no século XIII. Ela era uma das poucas travessias do rio Ebro e a única passagem segura para os peregrinos cristãos a caminho de Compostela.
A estrutura foi usada por carros até os anos 50, quando outra ponte foi construída no rio. Perto dela fica o vilarejo de Sarrazara, cercado por vinhedos por todos os lados. O chamado Castilho Palácio, construído no século XV, quando o vilarejo se tornou propriedade dos Belasco, observa a cidade. Hoje, ele é a vinícola mais famosa de Sarrazara. A viagem deixa Rioja e as vinícolas e segue para o sudoeste, passando pelas planícies áridas de Castela e Leão. Esta é a formação geológica que separa o Planalto Central da Península Ibérica do Vale do Rio Ebro. A região contém uma paisagem muito variada, com cordilheiras, planícies e depressões. Os cânions estreitos são singulares e sinuosos e interrompem a continuidade dos planaltos com padrões variados. Um voo baixo por uma das ravinas revela como todos os espaços disponíveis no vale foram cultivados. Enquanto Rioja basicamente é coberta de vinícolas, Castela e Leão é uma grande produtora de cereais, conhecida como o celeiro da Espanha. O caminho sinuoso leva a viagem pelo norte da Espanha a seu último destino. A cidade histórica de Burgos. Capital de Castela e Leão, ela emergiu como uma potência econômica na Idade Média, pois era um ponto de parada importante na rota para Santiago de Compostela. Burgos é famosa por sua ligação com o herói espanhol do século XI, El Cid, criado e educado na cidade. O local também teve papel importante durante a Guerra Civil Espanhola, já que foi base para o governo nacionalista rebelde do General Franco. Mas hoje a cidade agitada de 180 mil habitantes é mais associada à culinária fina, aos passeios arborizados e aos muitos marcos históricos. Com muitos bons exemplos da arquitetura gótica espanhola, Burgos conseguiu preservar grande parte de seu passado, como o Arco de Santa Maria. A ponte que cruza o rio Arlançon leva os pedestres a um arco de calcário, construído no século XVI para receber o imperador Carlos V em Burgos. A fachada exibe estátuas de figuras importantes da história da cidade. Mas a última atração da viagem é a melhor. Esta é a Catedral de Burgos, considerada Patrimônio Mundial pela Unesco. A construção começou em 1221, depois continuou esporadicamente pelos 350 anos seguintes. Todas as fases da construção usaram os melhores arquitetos da Europa. A fachada foi inspirada nas catedrais de Paris e Reims. Além disso, o projeto tem 3 andares, arcos e janelas inspiradas no estilo francês da época. A construção ficou parada por 200 anos e foi retomada em meados do século XV, quando ornamentos elaborados foram acrescentados. Isso pode ser visto nas espirais altas e ocas que coroam as lindas torres. Em 1917, o túmulo de El Cid foi transferido para a Catedral de Burgos, o que deu ao herói espanhol um local de descanso resplandecente. É um lindo lugar para encerrar esta jornada.